no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A mesa diretora da Assembleia Legislativa avançou com a agenda para votações de projetos do governo do estado. No pacote de mensagens estão os projetos que tratam sobre o mutirão de cirurgias e também o aumento da alíquota do ICMS. É o primeiro teste de votação para a base de apoio parlamentar ao governo de Eumano de Freitas na Assembleia Legislativa. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. A mesa diretora da Assembleia Legislativa não esperou março chegar para definir a composição das comissões técnicas e abrir os debates sobre as mensagens oriundas do Poder Executivo. Entre elas, os projetos que tratam da reforma administrativa, do mutirão de cirurgias, do aumento da alíquota do ICMS, da autorização para a contratação pelo Estado de um empréstimo de R$900 milhões e da criação do Fundo Estadual de Sustentabilidade Fiscal do Estado do Ceará, FESF. Cabe à mesa diretora, como estabelece o regimento interno, que na ausência das comissões técnicas apresente pareceres aos projetos de lei para as votações serem feitas pelo plenário 13 de maio. Dos 46 deputados estaduais, 16 entre membros da mesa diretora acompanharam a reunião que deliberou pelos pareceres favoráveis aos projetos de lei enviados pelo governo do estado. Os deputados de oposição queriam mais debates, mas foram atropelados pela agenda de prioridades definidas pelo presidente da mesa diretora, Evandro Leitão. 2 projetos de lei que tratam sobre o mutirão de cirurgias e o programa de combate à fome ganham apoio integral dos parlamentares, mas o aumento da alíquota do ICMS gera restrições. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. O presidente da mesa diretora da Assembleia, deputado Evandro Leitão, está cumprindo, o jornalista Beto Almeida, um importante papel na articulação política dentro da base de apoio ao governo de Eumano de Freitas. Evandro articulou, conversou, antecipou a votação pela mesa diretora desses projetos, a discussão para a apresentação de pareceres e o pacote inteiro, com as mensagens do governo do estado que mexem, como disse o Carlos Alberto, com o mutirão de cirurgias, combate à fome, pedido de autorização de um empréstimo, mudança na alíquota do ICMS de 18% para 20%, para esses projetos irem a plenário antes do carnaval. A expectativa é que pela movimentação, pela articulação conduzida pelo presidente Evandro Leitão, o governador Eumano de Freitas seja contemplado nesta quarta-feira com boas notícias saindo do plenário da Assembleia Legislativa. Claro, os deputados de oposição querem questionar e precisam fazer cumprir esse papel de levantar dúvidas sobre as mensagens e fazer vigilância como gera a atuação de cada um desses parlamentares que foram colocados na linha de oposição ao governo do estado. Então a expectativa é que nessa votação, deputados de oposição façam questionamentos e tentem adiar a votação das matérias para um debate mais amplo no mês de março, o que nesse momento, nessa largada, não interessa ao presidente da Assembleia, Evandro Leitão, muito menos ao Palácio da Abolição. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Nós estamos falando desse pacote que eu chamo um pacote em 2 fases, vamos dizer assim, em 2 momentos, porque na realidade, Luzenor, inicialmente o que se esperava era um pacote mais no âmbito político mesmo, com um reflexo, por exemplo, na questão da reforma administrativa, na questão da proposta do plano de combate à fome, do Ceará Sem Fome, na questão da redução das filas de cirurgia, mas o pacote do governador Eumano surpreendeu não só aqui a Casa, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, como surpreendeu também setores econômicos do estado do Ceará e surpreendeu exatamente pelas medidas econômicas que vieram embutidas dentro desse pacotão, né, de medidas, incluindo aí o aumento do ICMS de 18% para 20%, a autorização para o governo tomar esse empréstimo de R$900 milhões ao Banco do Brasil e também a redução de incentivos fiscais que o governo dá em torno de 10% para as empresas para a formação de um fundo de estabilização fiscal, que é para
para recuperar as perdas que o governo disse que teve com a redução da alíquota do ICMS no ano passado. Ok, isso daí tem um detalhe a mais que a gente precisa dizer. O governador Eumano, ao enviar a mensagem, esse pacote de mensagens para a Assembleia Legislativa, ele disse também o seguinte, olha, que algumas das matérias iriam tramitar em regime de urgência. Citou o caso da reforma administrativa, até porque tem secretário que até hoje ainda não tomou posse, porque simplesmente a função dele ainda nem existe. No entanto, as demais matérias, principalmente do pacote econômico, essas iriam tramitar com mais lentidão, com mais prazo, com mais razoabilidade, para que pudesse exatamente permitir o aprofundamento, o amadurecimento das ideias em torno dessas propostas do governador. Só que isso mudou completamente, o entendimento do governo mudou. O governo também tem uma questão aí que é testar qual é o tamanho da sua base. Eu acho que numericamente, quantitativamente, ninguém tem dúvida que o governador Eumano terá facilidade para aprovar essa medida, todas as medidas, aliás, caso queira. Bastou ontem, por exemplo, a mesa diretora, que na sexta-feira passada já havia dado o seu parecer favorável para aquelas matérias menos polêmicas, como é o caso do Fundo de Combate à Fome e tal. Aí, ontem, voltou a se reunir novamente a mesa diretora, só teve um voto contrário, que é do Oscar Rodrigues, que é membro, é do União Brasil e é membro da mesa diretora. Por que a mesa diretora? Exatamente pelo que você já falou, porque as comissões técnicas ainda não foram criadas, elas ainda não estão formadas, e nesses casos, o regimento interno da Assembleia prevê que a decisão sobre a viabilidade, inclusive sobre a questão realmente de que há legalidade nos projetos encaminhados, cabe a uma análise da mesa diretora. Então os projetos estão prontos para ir hoje a plenário. A polêmica é, o sargento Reginaldo, Luciano, que é do União Brasil, da bancada, ele diz o seguinte, olha, a gente não quer inviabilizar o projeto. Nós não queremos simplesmente que eles sejam arquivados, esses projetos. O que queremos é um prazo de 5 sessões, que também está previsto no regimento interno da Casa. Como o assunto é ICMS, os governadores estão mobilizados para tentar recuperar as perdas do imposto correspondente ao ano de 2022. A mobilização continua, como conta agora o repórter Sátrio Salles. Os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal mantém diálogo permanente sobre a mobilização para a União para fazer a recompensa das perdas do ICMS. A expectativa é que no mês de março, o encontro entre representantes do governo federal e dos governos estaduais defina um montante de recursos a serem repassados pela União aos estados. A alíquota do ICMS foi fixada em 17% e 18%. As perdas foram provocadas com a decisão do então presidente Bolsonaro de sancionar a lei que disciplinou a redução da alíquota do ICMS. Os cálculos da Secretaria da Fazenda apontam que, em 2022, o estado do Ceará, somente o estado do Ceará, perdeu 1 bilhão e 200 milhões de reais, sendo que para este ano a estimativa é de queda de 2 bilhões de reais. Os governadores estão mobilizados e nesta terça-feira, chefes de executivos estaduais estiveram com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para pedir colaborações na hora da negociação para o fim do impasse. Os governadores argumentam que, com a redução da alíquota do ICMS, os estados e o Distrito Federal perderam 45 bilhões de reais. O governo federal já sinalizou com uma recompensa de 22 bilhões de reais, mas os valores não agradam os governadores. Simultâneo a esse impasse, nas negociações com a União, as assembleias legislativas começam a aprovar leis estaduais para elevar a alíquota do ICMS. No Ceará, por exemplo, a proposta é que o ICMS sobre combustíveis, energia e transportes e telecomunicações fique em 20%, 2 pontos acima da atual alíquota. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Os governadores correm e querem, Beto Almeida, que esse acordo seja fechado ainda antes do carnaval. O tempo é curto,
ou no mais tardar na primeira semana de março, envolvendo o governo federal, governos estaduais, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Olha, o complicado aí, que os governadores têm uma preocupação e nisso eles estão certos, é que essa matéria, a gente tem que lembrar, ela está judicializada, né? Ela está judicializada. Então, por isso que os governadores dizem que precisam desse pacto entre os poderes. Por isso que eles foram, por exemplo, ao presidente do Senado, em busca desse apoio e, claro, do governo federal, por meio do Executivo e do Supremo Tribunal Federal, que é onde a matéria está por lá judicializada. Me chamou a atenção uma frase, por exemplo, do presidente do Senado, Luciano Rodrigo Pacheco, que ele diz o seguinte: na realidade, o que se busca é compatibilizar os termos desse acordo que está sendo buscado pelos governadores com as necessidades orçamentárias dos estados, mas sem que isso tenha impacto nas tarifas e prejudique os consumidores. Aí é que está o nó. Como é que se vai fazer uma compensação dessa e depois aumentar alíquotas de ICMS, porque elas vão voltar, o estado do Ceará está trabalhando para isso, outros 11 estados já fizeram, sem que isso impacte nas tarifas do Zenor e prejudique o consumidor. Como é que se encontra um consenso em relação a isso? Não tem consenso nesse aspecto. A questão é tratar de não judicializar mais a questão do Supremo Tribunal Federal, mas alguém vai pagar essa conta. E essa conta vai ser paga pelo consumidor, pelo brasileiro. Como nós já falávamos no ano passado, durante aquele debate... Não tem almoço grátis. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida, tem discussão sobre a base de apoio ao presidente Lula? Tem sim, Luciano. Inclusive, também vamos conversar sobre essa pressão que existe de partidos para ocupar cargos na direção do governo. O governo Lula disse o seguinte, Luciano, que primeiro, para liberar esses cargos, tem que se livrar dos bolsonaristas infiltrados. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.